Fala galera, boa noite. Aqui quem vos fala é Leonardo Gino, hoster do podcast A Hora do Cafezinho. Estou aqui mais uma noite com vocês. Espero que vocês já tenham botado aquela aguinha para esquentar, para fazer aquele café e acompanhar junto com a gente. Hoje o tema do podcast vai ser um pouco diferente. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, como de costume, mas a gente vai falar de um assunto muito importante, que se vocês não sabem é o Setembro Amarelo. É o mês de prevenção da saúde mental. Hoje eu estou aqui com ela, psicóloga e neuropsicóloga, pós-graduanda em análise comportamental clínica, escreveu um capítulo do livro Saúde Mental, Desafios da Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e Cuidado na Sociedade Moderna. Hoje estou com ela aqui, a psicóloga Tayane Ferreira. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Hoje a gente está falando aqui sobre esse assunto bem importante, né? E aí eu queria que você explicasse pra gente o que é o Setembro Amarelo. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha, né, que foi criada no Brasil em 2015 e ela tem como finalidade falar sobre o suicídio, né? Falar sobre a prevenção, porque hoje em dia ainda é um tabu muito grande falar sobre suicídio. Então, o Setembro Amarelo ele tem como finalidade, de fato, trazer esse assunto de uma forma mais exposta, para que as pessoas entendam a importância que é e a necessidade que realmente a gente tem de falar sobre o suicídio. A gente precisa falar sobre o suicídio. Sim, eu vejo que cada vez mais é um tabu que vem sendo quebrado, né? Sim. Quando você usa essa palavra, ela é muito importante, porque pouco se fala sobre saúde mental, né? Exatamente. Não se fala muito, e aí cada vez mais esse assunto vem tomando evidência. É comum ter Outubro Rosa, Novembro Azul, e aí agora surgiu, de uns tempos para cá, o Setembro Amarelo. E hoje a gente veio falar sobre isso, saúde mental, que entra no hábito de prevenção do suicídio, né? A gente teve alguns casos recentes aí na cidade, porque quem não sabe a gente fala de Angra dos Reis, e acho que não só em Angra, né? É um assunto, essa questão do suicídio, ela tá cada vez mais comum e cada vez mais séria. Sim. A gente tem que aprender a lidar e as pessoas que estão em volta disso têm que saber lidar com esse problema, né? Exato. E como que as pessoas que estão em torno desse pré-diagnóstico, alguma coisa assim, como que você geralmente orienta essas pessoas? Sim. Na verdade, o suicídio ele não é um diagnóstico, né? Não é uma patologia, mas as pessoas que passam por isso, elas estão apresentando um momento de fraqueza, um momento de fragilidade. Então, elas dão sinais o tempo inteiro. Então, não é um sinal de chegar para você e falar, eu vou me matar. É o sinal de mudar um comportamento, é o sinal de deixar de fazer alguma coisa, ficar ali um pouco mais quieto. Ou, às vezes, a pessoa ela realmente dá o sinal de forma exposta e a gente ouve o que a gente nota, assim, de forma muito presente no dia a dia, que é o mimimi, né? Então, assim, mesmo que você conheça aquela pessoa, que você acha que ela tá fazendo algo e que aquilo ali pode ser ali o mimimi, nunca considere dessa forma, porque a gente não sabe o que é real e o que não é. A gente não sabe o que as pessoas elas realmente estão passando dentro delas. Então, a gente não deve, de forma alguma, diminuir qualquer tipo de dor, né? Então, a gente nota através de sinais o tempo inteiro, só que muitas das vezes isso só vai ser reparado quando a pessoa, ela de fato, comete o suicídio. E outros sinais de doenças mentais também ficam claros aí quando você me diz, né? Não somente o suicídio. Sim. Existe alguma coisa pré-suicídio? Uma depressão profunda, alguma coisa do tipo? Para uma pessoa chegar a esse ponto, Léo, ela está com certeza passando por diversas questões. E aí é um ponto muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala sobre suicídio, a gente fala, sim, de diversas questões sociais, a gente fala de diversas patologias, porque o que leva uma pessoa ao suicídio é uma exaustão, né? Então, pode sim haver, né? E há uma patologia, porque quando a pessoa ela comete o suicídio, ela está numa realidade que não é a realidade dela, né? Ela deixou
de sentir algo pelo excesso daquela dor. Então, de fato, ela foge um pouco da realidade no momento em que ela comete o suicídio, né? E quando a gente fala, né, de doenças, a gente fala também de esgotamento emocional. A gente fala, sim, de depressão, que é um dos maiores fatores do suicídio, né? Mas existem muitas questões por trás. E aí é a importância da saúde mental. Porque quando a gente olha para a nossa saúde mental, a gente entende que a gente está o tempo inteiro falando sobre saúde mental. A gente acorda, às vezes a gente já acorda uma pilha de nervos. Aí, quando a gente vai fazer a nossa primeira tarefa do dia, é como se a gente já tivesse vivido o dia inteiro em algumas horas. Então, tudo isso vai gerando um esgotamento para que aquela pessoa chegue ou a alguma patologia de fato, ou a uma exaustão, ou alguma questão que vai fazer com que ela, a cada dia, potencialize mais a fragilidade dela, até que ela cometa, de fato, o suicídio. Sim, uma questão muito importante que você falou aí sobre o mimimi, né? Sim. Que é muito comum quando uma pessoa se suicida, né? Vem falar, puxa, aquela pessoa não tinha nenhum problema. Isso é muito comum as pessoas que a gente não tem como usar como exemplo aqui, as pessoas daqui de ano que a gente não conhece, mas artistas famosos, que eles se suicidam, aí você fala, pô, o cara era famoso, o cara tinha tudo, o cara não tinha problema, ele tava sempre feliz, mas muitas das vezes o que precisava é de um espaço, alguém para ouvir ele, para conversar sobre aquilo. Sim. A gente tem vários exemplos aí, principalmente no mundo da música, né? Sim. De pessoas que suicidaram. E, tipo assim, não é uma coisa comum, né? Você não vê, a pessoa vai suicidar. Sim. É muito dessa questão de você ter que parar para ouvir ela, né? E como que geralmente a gente abre esse espaço para a pessoa? O primeiro ponto que eu diria que é o mais importante. Você precisa estar preparado para ouvir essa pessoa, né? Porque não adianta eu chegar aqui para você e falar, Léo, quer falar sobre isso? Se você não está preparado para ouvir o que essa pessoa tem a falar. Porque aí o que acontece? No lugar da escuta, você pode acabar levando alguma outra questão que potencialize tudo o que aquela pessoa está sentindo, né? Então, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? E a partir do momento em que você identifica, eu consigo ajudar, né? E o ajudar, né, para qualquer pessoa é de fato ouvir. Porque aquela pessoa está sobrecarregada, ela precisa de espaço. Então, quando você para, você ouve, você está acolhendo aquela pessoa. E o acolhimento é um fator muito importante. Porque quantas vezes a gente mesmo está no dia a dia, na correria, e alguém chega para você e fala assim, como você está? E você para ali e você fala, né? Então, assim, a escuta é muito importante. Você identificou ali algum sinal. Então, assim, eu indico que você pergunte. Você já pensou em se matar? Porque aquilo ali vai fazer com que a pessoa te externe, né? Ela vai fazer com que a pessoa leve para você. Então, a partir daquilo ali, você vai conduzir. Se você não tem o conhecimento de para onde eu vou encaminhar essa pessoa, procura. A gente hoje em dia tem o CVV, mas tem um profissional, com certeza, aqui em Angra mesmo. A gente vai indicar aquela pessoa que está em sofrimento para um profissional. A gente vai indicar para o CVV. A gente precisa conhecer mais esses meios para poder, assim, tentar evitar ao máximo que aconteça um episódio de suicídio. Porque a gente pode evitar. Sim, e aí só é suicídio quando acontece, né? E aí, então, eu passo, tipo assim, dando já uma dica aí pro ouvinte, ele escutar, né, o máximo possível da pessoa, não desmerecer a dor dele, né, estar ali presente naquele momento de escuta, né, porque não adianta você escutar e na hora tá mexendo no celular. Exatamente. Não tá se fazendo presente ali, de forma alguma tentar aconselhar aquela pessoa, né, porque você não sabe o que tá passando por aquela pra cabeça, né, às vezes tem vários motivos que levam aquilo, a gente não cabe o exemplo aqui. E tentar orientar que procure algum profissional da área de saúde. A gente tem o CVV, que através do CVV, é só ligar 188, né? E eles têm uma equipe ali preparada para receber, para ouvir, e a partir dessa escuta eles encaminham para um profissional, né?
E você me falou sobre não aconselhar, né? Não é não aconselhar, mas saber aconselhar, né? Ter cuidado com as palavras. E isso a gente precisa ter com qualquer pessoa, em qualquer momento. A gente precisa entender que o que a gente fala para uma pessoa, às vezes não tem um impacto tão grande para a gente, mas para aquela outra pessoa que está passando por um momento, e a gente fala no geral do momento difícil, pode ter um impacto muito grande, né? Então, a gente precisa ter cuidado com qualquer palavra que a gente fala para qualquer pessoa, a qualquer momento. Isso é muito comum, né? Tipo, atire a primeira pedra, uma pessoa que nunca falou alguma besteira, ou uma pessoa que sentiu muito mal por uma coisa que relativamente você achava simples, né? Sim. Você falou uma coisa e a pessoa ouviu de uma forma, e tem várias interpretações, várias formas de falar, e realmente é muito complicado. Eu acho que é um assunto muito importante, que a gente não pode deixar passar em branco, ainda mais agora nesse mês de conscientização, né? Sim. E eu acho legal que o Diogo, do Brown Fox, ele veio aqui e ele falou, cara, você tá criando uma coisa muito importante. Você tá dando vozes a pessoas que não podem falar, né? Não tá disposto, não tem muita gente pra ouvir. E você vai ter voz, né? Então, você, a partir desse momento, você vai poder escolher os assuntos que você quer falar e falar sobre isso para as pessoas que querem ouvir. Então, acho que hoje é um assunto que eu queria muito falar e estou muito feliz por esse programa de hoje. E eu fico muito feliz com o convite também, né? E eu acho que é legal a gente falar sobre um outro ponto, né? E eu falei mais ou menos, mas quando a gente fala de suicídio, a gente não fala somente sobre suicídio. Suicídio é o último momento. Uhum. A gente precisa também falar diariamente sobre saúde mental, né? A gente está vivendo um período aí pós-pandemia que deixou muita gente assim, né, desorganizada. Muita gente desorganizada. Quem que não está passando por um momento difícil, né? Sim, a gente está sim. tendo que reaprender tanta coisa. Então, a gente precisa ter esse olhar de cuidado com a gente. A gente precisa se colocar como prioridade na nossa própria vida e principalmente com relação à nossa saúde, né? Então, quando a gente fala, pontuei, de suicídio, a gente fala do final, né? Mas e o caminho? E o quão importante é a saúde mental? Exatamente. O quão importante isso? Eu acho que hoje, por conta da pandemia, né, como você citou como exemplo, tanto a saúde mental quanto a saúde física, elas andam praticamente de mãos dadas, né? Ou foi uma coisa que se ignorou por muito tempo, né? Até aproveito o momento para fazer uma pergunta em relação à psicologia, né? Psicologia só para maluco? Claro que não. Claro que não. Então, assim, esse é um outro tabu que precisa ser quebrado, né? Todos nós precisamos de terapia. Todos nós. Eu faço terapia, quando eu fico sem terapia, dá tilt, entendeu? Então, assim, é uma sobrecarga constante que a gente tem da nossa rotina, da nossa vida. Então, a gente precisa ter uma manutenção. Sim. Assim como você faz uma manutenção do seu carro, assim como você faz uma manutenção na sua moto, na sua casa, a sua saúde mental, ela necessita dessa manutenção. Porque todos os dias, a gente pode imaginar assim, a gente tem ali uma mala, Sim. né? Uhum. Então, todos os dias você está colocando uma bagagem nessa mala. Só que essa mala ela não vai aumentar de acordo com a quantidade de coisas que você coloca ali. Então, você vai enchendo todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho, daqui a pouco vai transbordar. Sim. E a nossa saúde mental, ela precisa ter essa manutenção porque funciona dessa forma. Então, todos os dias você está depositando cargas e questões emocionais ali. Se você não cuida, se você não olha, se você não zela, como que você vai lidar com tudo isso? E aí, explicando um pouquinho como que funciona o processo, né? A pessoa quando procura uma terapia assim, talvez o objetivo fim, tem um período para a pessoa fazer, depende da consulta, como é que funciona esse processo? Isso é muito relativo, é individual, né? Cada paciente tem a sua demanda, cada paciente responde de uma forma. E eu falo muito isso para os meus pacientes. Estar na terapia não é estar em terapia. Porque tem muita gente que vai à terapia, mas chega com um processo de resistência, né? Chega com algumas questões que tem mais dificuldade, às vezes até mesmo uma timidez, a pessoa tem uma dificuldade maior em falar.
Então, a gente precisa primeiro ali estabelecer uma confiança. Aquele paciente, ele precisa se sentir confortável. E isso é até relativo. Às vezes você não se sente confortável com um profissional, você vai em outro, isso é melhor para você, né? Então, assim, precisa estabelecer um processo ali de confiança para, de fato, esse paciente ele começar a entrar em terapia, começar a evoluir. Mas aí, falar sobre tempo, falar sobre evoluções, assim, isso é muito individual realmente de cada paciente. Eu tenho pacientes que com 6 meses tiveram alta, eu tenho pacientes hoje comigo que com 3 anos ainda não tem previsão de alta. Sim, e como você disse, é um trabalho constante, né? Exato. Se a pessoa se sente bem estando naquele momento ali, não tem por que ela abandonar de fato, Sim. entendeu? Mas eu perguntei muito isso pela quantidade mínima mesmo, porque já tive pessoas que falaram, fui uma consulta e já resolvi meu problema. Sempre tem, né? Já me autodiagnostiquei. E isso é realmente, como você disse, é um processo. Sim. Como muitas coisas relacionadas ao empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Tudo relacionado a processo. Você começa ali para cuidar de uma coisa, às vezes... E eu costumo falar da terapia, porque eu também faço terapia, sou um exemplo vivo. E o quanto melhorou em vários aspectos da minha vida, sem ser só naquilo que eu estava tratando, entendeu? Sim. Então, serve como uma evolução pessoal, porque a gente precisa se conhecer, né? Sim, com certeza. E muitas das vezes que as pessoas, quando elas participam desse processo terapêutico, eleva esse grau de autoconhecimento, né? Muitas vezes as pessoas, elas não se conhecem, elas acham uma coisa delas, mas na verdade foram talvez suposições de outras pessoas falando muito aquilo na sua cabeça, né? Sim. E eu trabalho muito, né, com esse olhar de autoconhecimento, com esse olhar da leveza de você se conhecer, de você sentir quem você é, porque a gente carrega muita crença, né, de que eu fui criada assim, e às vezes essas coisas elas nem são realmente presentes, mas a gente tem ali o espelho da nossa criação, o espelho de situações que a gente vive. Então, muito de você, de repente, nem é seu, mas você está levando aquilo ali e aquilo ali não se encaixa em você porque não é seu, né? Então, o processo terapêutico, ele te ajuda, de fato, a olhar para você, né? E outra questão que eu sempre pontuo, é sobre ser prioridade. E ser prioridade, falar sobre amor próprio, não é, eu me amo, eu. Não, é você entender quem você é, o que você quer, como você quer, né? Então, vamos lá, se a gente olhar, você está aqui porque você quer? Sim. Sim, né? Você escolheu estar aqui. Estar aqui te faz feliz. Sim. Mas uma pessoa que não tem ali um processo de autoconhecimento, ela poderia estar vivendo isso, estar aqui para, de repente, agradar alguém, né? Então, assim, ela tá aqui, ela tá vivendo tudo, mas ela não tá fazendo isso por ela. E aí, olha só, esse é um fator de esgotamento, porque a pessoa vive algo que não é o que ela quer viver. E é muito comum, né? Muito. Pelas expectativas que as pessoas colocam nela, né? Sim. E falam muito sobre isso, né? Que crenças têm muito... a gente vira um adulto relacionado a tudo que a gente viveu na infância, né? E o quanto a gente traz, assim, tem algum número de muita coisa que a gente traz quando é pequeno? Não tem nenhum número, né? A gente vai notando isso por demandas, né? Mas nós somos um espelho. Né? Só que chega um momento em que a gente precisa olhar para o nosso próprio espelho, porque muita gente olha para esse espelho e não se reconhece. Verdade. Né? Muito profundo. Acho que essa questão da terapia, acho muito legal de falar, porque a gente está trazendo algumas informações aí que talvez vão cair como luva para algumas pessoas, né? E aí eu queria falar um pouco, né? Trazendo já um pouco para a área do podcast, né, que é sobre empreendedorismo, o quão, como fazer essa pergunta da melhor forma, o quão benéfico, o que de fato de saúde mental atrapalha no mundo do empreendedorismo, relacionado tipo ansiedade, expectativas que você gera naquele negócio,
várias coisas relacionadas ao empreendedorismo, que é um mundo de glamour e muitas das vezes nem 90% das pessoas não atingem aquele glamour, né? Sim. A gente hoje em dia você tá lá no Instagram, você vai vendo várias pessoas que na verdade você nem sabe se aquelas pessoas realmente de fato são pessoas de sucesso, né? Você vai acompanhando você acompanha 3, 4, 5 stories da pessoa, que é equivalente a 1 minuto do dia daquela pessoa, e você acha que aquela pessoa é milionária, mas muitas vezes a pessoa pode ser angustiada, ter alguns problemas, não sabe se a pessoa realmente tem dinheiro, e a internet vai alimentando aquilo dentro de você, né? Então cria-se uma expectativa muito grande sobre empreender. E quando você entra nesse mundo, de fato, não atinge essas expectativas, isso impacta mentalmente muito. E o que você tem que falar sobre isso? Então, eu pontuo novamente, né? O autoconhecimento. Primeiro, é saber se você está onde você quer estar. E o empreendedor, e eu falo isso porque eu também tenho o meu lado empreendedora, a gente carrega uma sobrecarga diária. Por quê? Você tem a sua projeção, você tem a sua meta. Projeção é o que você quer ser, quem você quer ser, aonde você quer chegar. E aí você tem as suas metas para isso, né? Então, quando você trabalha para uma pessoa, apesar de mais difícil, é muito mais fácil, né? Você está ali, você precisa seguir aquele número, você precisa atingir aquele número. Ok, é esgotante? É esgotante. Mas por que é esgotante? Porque você lida com outras pessoas, você lida com um responsável, com um chefe, né? E que muitas vezes é um chefe, não é um líder, né? Então, tem ali, de fato, o seu fator de esgotamento. Mas, quando você decide empreender, você tem todas essas responsabilidades que um funcionário teria e mais o restante. Porque é tudo sobre você, né? É ali o seu empreendimento. Então, você vai dormir, muitas das vezes, você está pensando. Você acorda de madrugada, por quê? Porque você quer chegar a um lugar. Então, quando você não tem ali a sua saúde mental alinhada com o seu processo, as chances de isso te causar uma exaustão emocional, isso te causar um esgotamento, é muito grande. Porque você está lidando 24 horas com o seu trabalho. Sim, e não tem como falar pro empreendedor, vai dormir Não e esquece daquilo, né? Entende? Então, muitas das vezes, tipo, o que recomendaria aí é fazer um processo terapêutico, Sim, né? sem dúvida. Pra, de alguma forma, você expor aquilo pra alguma outra pessoa que esteja disposta a ouvir você, né? Porque isso é muito comum, né? Às vezes as pessoas não estão dispostas a ouvir você. Descarregar aquela emoção de alguma coisa. Acho que legal a associação que você fez em relação às mala, né? É muita coisa que vai passando pela nossa cabeça. Hoje em dia a gente fala que o dia 24 horas é pouco. Sim. Não dá tempo de fazer tudo que a gente quer fazer, né? Isso é muito comum, né? Entre as rodas de conversas que eu frequento. As pessoas que eu conheço, elas falam, não aguento mais. São pessoas já esgotadas, né? E assim, se a gente quer mais de 24 horas, a gente quer mais de 24 horas, mas se a gente tiver 30, 40, 50, a gente vai se sobrecarregar com as 50 horas. Então, assim, a gente não fala para o empreendedor vai dormir, porque ele vai, não, dificilmente ele vai ouvir, né? Só se ele já estiver num nível muito, posso descansar. Mas, assim, a gente precisa entender também que para qualquer negócio funcionar, você precisa estar bem. Ou seja, você precisa alinhar o seu sono. E isso são fatores, né, voltando lá ao nosso começo, que é a prevenção ao suicídio, isso são fatores que podem fazer com que uma pessoa chegue a esse quadro. Né? Por quê? Ela está se sobrecarregando tanto que vai chegar um momento em que ela, de fato, não vai aguentar mais. E às vezes ela se sobrecarrega e não, vamos dizer, não tem resultado, não vai com as expectativas que ela tá direcionando ali, né? Porque quanto maior o cansaço, menor o rendimento, né? Então, assim, isso em relação a tudo, em relação à saúde física, em relação à saúde mental, e aí tem todos os fatores externos que você não tá bem, o seu corpo, ele tá te dando sinais, né? Aí você pontuou a ansiedade. A ansiedade é um sinal, que é como se o nosso corpo estivesse gritando. Você tá num ritmo tão intenso que você não tá ouvindo. Então, o seu corpo ele vai parar e ele vai falar para você assim, você precisa parar. Isso é o processo de ansiedade? Sim.
Então, é quando toca um alarme, né? Ou seja, você tá indo e você não tá olhando, né? Então, assim, esse é uma forma, né? Então, você tá pensando só no que você precisa realizar, mas você não tá nem mesmo validando tudo que você já realizou. Pois é. Né? Então, o que acontece? Você acaba anulando. E aí, muitas das vezes, você vê aquela pessoa negativa. Nossa, eu não consegui fazer nada. Nossa, eu não consegui realizar nada. Por quê? Porque essa pessoa, ela tá tão intensa em tudo que ela ainda precisa fazer, e a ansiedade, ela é sobre o futuro, né? Que você tá esquecendo tudo que você já fez até aqui, tudo que você construiu. Sim, caindo como uma luva, né? Eu falei até isso, porque quando começou o mês de agosto, né? As coisas começaram a dar tudo errado. Falei, caraca, o podcast deu problema, a gente tava gravando aqui negócio, e cada vez eu botava mais na minha cabeça, nossa, agosto dá tudo errado, agosto dá tudo errado. Nada dá certo em agosto, nada dá certo em agosto. O ônibus quebrou na minha viagem, um monte de problema. Mas chegou um momento que eu falei, cara, sou eu que tô tornando meu agosto horrível por causa dessa questão de pensamento, né? Sim. O quanto a nossa cabeça se sabota, né? Sim. Cara, é absurdo e tem tudo a ver com o que você falou, né? É essa questão de gerar a expectativa e você cria esse processo de ansiedade, né? Sim. Então, assim, uma outra forma, né? Que eu gosto de trazer essas formas dentro mesmo da psicoterapia. É como se você tivesse 2 bichinhos, né? E você só está alimentando um. Então, assim, um está crescendo e está ficando muito forte, enquanto o outro vai ficando fraco. Então, assim, você tá ali construindo, lutando, construindo. Mas quando você para, você fala, nossa, eu não fiz nada. Sim. Detalhe, o podcast estreou em agosto e eu tava falando que agosto era o pior mês meu, sendo que foi quando começou o programa. Sim. Aí realmente esse processo a gente só valoriza quando a gente tá nesse processo de auto-sabotamento, né? A gente acaba valorizando uma coisa que... Sim, então, não é nem assim, metade do que uma você coisa produziu. que eu acho muito legal inserir, né? Sempre que acorda, como que eu tô hoje? No meio do dia, como que eu tô? O que eu tô sentindo? Por quê? Porque você está conversando com as suas emoções. E quando você para e você pergunta, você ouve. Então, assim, eu não tô bem. Parei, tô me ouvindo. Aí eu vou me questionar, por que eu não tô bem? Né? Porque o nosso pensamento, ele traz um sentimento que automaticamente ele vai trazer um comportamento. Sim. Então, assim, se eu não tô bem, o meu rendimento ele vai cair. Mas se eu identifico por que eu não tô bem, eu tenho como lidar. Então, assim, eu não tô bem porque eu queria comer o chocolate e eu não comi o chocolate. Né? Então, eu vou lá, e óbvio que eu tô usando agora um exemplo muito simples, fácil de resolver, né? Sim. Mas eu vou lá, eu como chocolate e eu consigo melhorar o meu dia. Então, assim, quando eu entendo a causa, eu tenho uma facilidade maior de lidar com ela. E a gente não se pergunta, né? Não. E aí a gente meio que vai levando pro dia inteiro. Exato. Muitas das vezes desconta em outras pessoas. Sim. Por conta de, às vezes, um processo muito fácil, né? Que na hora de acordar, botando exemplo, eu como exemplo, eu nunca me perguntei como eu tô hoje. Geralmente acordo todo atrasado, levanto, já saio de casa pensando em 1 milhão de coisas, não vejo nada que tá na minha frente, só pensando no que vai rolar daqui pra frente. E muitas das vezes me encontro nesse processo, né? Que você falou de às vezes descontar em outras pessoas, de estar chateado, e muitas das vezes não me perguntar porque eu estou chateado naquele momento. E aí acaba sendo um fator de potencialização de diversas questões que podem vir a acontecer, né? Então, assim, a depressão, ela não acontece do dia para a noite, né? É um acúmulo, um esgotamento, é um acúmulo. Então, assim, sempre que a gente previne, né? E por isso que a gente precisa falar da prevenção ao suicídio, porque sempre que a gente consegue prevenir alguma coisa, a gente tem muito mais ferramentas e a gente adquire muito conhecimento através disso. Então, assim, você quer prevenir uma questão, como que eu tô? Né? Lá em casa, inclusive, a gente tem um grande conflito em relação a isso, porque eu tenho um compromisso às 9, eu acordo às 6.
E aí eu sou questionada, mas por que você acorda às 6 horas se seu compromisso é 9? Porque eu não posso me estressar de manhã. Ah, porque se você acordar atrasada, você acorda já estressada. E é real, entendeu? Então, assim, meu compromisso é às 9, às 6 eu tô de pé, às 6h30 pouquinho, já bota 6 contando com atraso, né? Por quê? Para que eu consiga me organizar e aquilo ali já não atrapalhe o meu dia. Porque se eu começo o meu dia estressada com alguma outra questão, a tendência é que durante o dia tudo... Acumula, né? Exato. Mas né? e também dá gancho pra falar qual a importância de você resetar também um dia pro outro, né? Exato. Para não levar aquele acúmulo de coisas durante muito período até chegar um momento que você não aguentar mais. E aí você falou muito claro sobre o suicídio ser o fim, mas existem várias etapas antes do suicídio que já são etapas muito ruins, né? Sim. E quanto isso afeta toda a nossa produção, né? Sim. E aí é muito importante, porque assim, o suicídio é algo que assim, é o fim de um problema temporário. Então, assim, eu posso resolver essa questão. É só eu entender qual a minha questão. E aí, quando a gente fala, né, sobre o processo terapêutico, quando a gente fala... Porque, na verdade, a gente está falando... Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando de tudo. De tudo. Né? Não tem um assunto que não entre quando a gente fala sobre saúde mental. Então, quando a gente volta lá no pontinho de autoconhecimento, de prioridade, a gente entende assim, Léo... imagina que você está em cima de uma montanha. Você consegue ver de forma clara tudo que está lá embaixo, né? E é isso. Esse é exatamente o processo do autoconhecimento, o processo de ser a sua prioridade. É você conseguir olhar para você e identificar. Por quê? Porque eu identifiquei meu sentimento, eu identifiquei o que eu estou sentindo, o que eu vou fazer daqui para frente. Então, olha como eu preveni a potência de um cansaço mental. Por quê? Porque eu identifiquei, né? E o processo terapêutico, ele fala muito sobre isso, sobre você aprender a lidar com as suas emoções. Porque se eu consigo lidar com as minhas emoções, eu tenho uma facilidade muito grande para viver. Porque, assim, por mais que a pessoa tenha alta ali em 6 meses, em 3 anos, ela vai continuar vivendo isso para toda a vida dela. Né? Então, ela vai aprender ali no processo e vai exercer isso para toda a vida. E aí, como é que a gente faz para prevenir toda essa questão? Primeiro, é o cuidado com a saúde mental, né? Porque quando a gente cuida, quando a gente tem esse olhar de cuidado com a gente já está prevenindo muita coisa, né? Mas aí, vamos lá, chegou um paciente, chegou uma pessoa... E você identificou que aquela pessoa está dando sinais, que aquela pessoa está agindo diferente, que os comportamentos estão saindo um pouco fora do que é o normal para ela. Questione. Mas assim, questione de forma direta. Né? Pergunta para ela se ela já teve algum pensamento negativo, se ela já pensou em se matar. E aí, a partir dali, você tem clareza para lidar com aquela situação. Mas eu vejo que tipo assim, é uma dificuldade muito grande das pessoas se autoafirmar a procurar uma terapia. O que você indica para as pessoas que estão acompanhando esse processo, façam para que encaminhem essas pessoas até um consultório, uma clínica ou qualquer coisa do tipo? Primeiro de tudo, se essa pessoa te pedir segredo, não mantenha segredo. Por quê? Porque, de repente, você está ajudando ela a concluir o ato, né? A se matar. Então, leve ela, conduz. Fala, eu quero te ajudar, eu preciso te ajudar. Por quê? Porque foi como eu pontuei no começo. Nesse momento em que a pessoa ela comete o suicídio, ela está fora de uma realidade dela, né? Então, ela precisa de ajuda. Então, E negar ajuda, teoricamente, é um princípio, né? Sim, com certeza. É mais um sinal, né? Então, é uma pessoa que está fragilizada. Então, quando você conversa, essa pessoa ela quer ser acolhida. Você escutou, você acolheu... A partir disso, você vai ter ela com você, né? Então, pode ser que ela negue? Pode. Mas aí você vai identificando. Então, assim, eu vou criar aqui uma lista de emergência. Eu vou sinalizar esses familiares. Porque você sinalizou o familiar. Então, essas pessoas elas já vão ficar em alerta para qualquer acontecimento. Então, assim, você identificou? Fala.
né? Primeiro você vai lá, você tenta ajudar, mas não mantém em segredo, né? Porque você pode realmente estar ajudando ela a concluir. Então, assim, procura uma rede de apoio, pessoas que estão perto, familiares, amigos, e essa pessoa ela precisa ser encaminhada, ela precisa do cuidado. E aí ela vai procura um profissional, né? Sim, E aí, como exatamente. você disse, às vezes, aquele primeiro profissional não pode trabalhar do jeito que ela gosta, ela não se adapta, mas eu acho que é uma questão que talvez, para a pessoa que está encaminhando, vale a insistência, né? Sim. Ah, e um outro ponto, você falou isso é muito importante. Gente, qualquer ajuda não é uma ajuda. Não é. Você precisa saber quem é o profissional, se aquele profissional está apto para lidar com essa demanda, porque não é todo profissional que consegue lidar com essa demanda também. Não é porque é um psicólogo que ele vai estar apto. Às vezes a pessoa ela não se identifica com essa demanda, né? Então, procura saber sobre o profissional que vai atender essa pessoa que está em sofrimento, para que para que você não vá a um profissional e isso acabe tendo um fator de potencialização do que a pessoa está sentindo ali, né? E dentro da área ali tem várias demandas, né? Tem várias Sim, demandas, tem várias exato. especialidades. Sim. Então, às vezes, procurar o que é melhor para você, Sim. né? Procurar alguém da sua região. Sim. Então, Saber, né? Você precisa saber com quem você está lidando. Assim como quando você vai no cabeleireiro, você não corta o cabelo com qualquer um, sim. né? É legal. Então, já você tem trabalhado cada vez mais forte em relação a isso, né? A gente vai ter uma oficina, né, lá em... Você quer falar um pouco sobre essa oficina? Sim. A gente está lançando agora, né, para setembro, a primeira oficina amarela, né, do CPA aqui em Angra. E é uma oficina de prevenção e acolhimento. A gente colocou aí 2 formatos justamente para não misturar, né? Uma pessoa que quer aprender mais sobre as prevenções e lá, de fato, a gente vai trabalhar isso muito a fundo, né? E essas pessoas que querem ser acolhidas, né? Então, não seria legal misturar essas 2 demandas. Então, a gente vai fazer 2 formatos de oficina. E a ideia, né, do nome Oficina Amarela e não trazendo o nome suicídio, porque isso já me foi questionado em alguns momentos, é porque eu não quero manter essa oficina só em setembro. Por isso ela não tem o nome Oficina Setembro Amarelo. E por que ela não tem o nome de suicídio? Porque eu quero falar sobre outros temas que levam uma pessoa ao suicídio. Então, eu escolhi não me limitar, porque tem muita coisa que precisa ser falada e isso é muito importante. A gente tem o Setembro Amarelo, mas esse assunto ele não se limita só a setembro. A gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre saúde mental o ano inteiro, todos os dias. Então, sempre que você tiver uma oportunidade, fale para o seu amigo. Você nota que a sua amiga não está muito bem, fala com a sua amiga. E aí eu vejo que essa questão da oficina é uma porta de entrada, né? Às vezes você não quer indicar que ela vai fazer uma terapia, que seja uma metodologia que ela já tem algum repúdio ou algum preconceito. Exato. A oficina talvez funcione como uma porta de entrada para ela ir ouvir. Sim. Assim como o podcast é uma porta de entrada para você cuidar da sua saúde mental, para você que está ouvindo aqui, se achou em algum desses casos, procure um profissional da área. Sim. E aí, qual vai ser os horários, assim? É de manhã? Como que é? Isso, a gente vai ter o primeiro formato, né? As vagas são limitadas, já estão acabando, então se alguém quiser, né? Já fazendo marketing. Vai ser às 9h30, o primeiro formato, que é o formato de prevenção. E a gente tem o segundo formato, que é essa roda de acolhimento, esse encontro, que vai ser às 2h30. Aonde que vai ser? Vai ser no CPA mesmo, né? Quem não conhece ainda, né? O CPA é uma clínica de psicologia que a gente tem aqui em Angra e que a gente está tentando trazer também um pouco da transformação, né? De que o psicólogo ele só trabalha com a psicologia clínica e ele precisa ficar ali dentro da clínica. E até para mim mesma, que sou psicólogo, para outros psicólogos, isso é muito importante. Porque a psicologia ela é uma profissão muito solitária, né? Então, eu estou ali, às vezes, o dia inteiro dentro da clínica e, às vezes, eu quero falar com um colega, eu quero dividir um conhecimento, eu quero adquirir um conhecimento e eu não tenho,
né? Então, para quebrar um pouco dessa solidão também, tentar trazer mais esses projetos para que as pessoas entendam mais sobre a psicologia. A gente agora tem psicologia aqui numa faculdade em Angra, então, quando a gente traz esse olhar de alguma forma, né, a gente amplia, né, a gente está trazendo saúde. E se eu sou psicólogo, eu posso ir lá participar? Claro, com certeza, por favor. Né? Mais alguma dúvida sobre a oficina? Deixa eu pensar aqui. A gente falou dos horários, a gente falou do local. Oi? A data. Tá. Só Vai acontecer no dia 9, né? A oficina vai acontecer no dia 9 agora de setembro. A princípio, a gente só vai ter esse encontro, mas a gente já tem alguns estudos. E fica aí o spoiler. Em breve a gente vai falar mais também sobre isso. Falando um pouco só sobre a Tayane, para quem não sabe, ela já gerencia uma clínica, né? Que é a CPA, Clínicas de Psicologia Aplicada. Além de psicóloga, é uma empreendedora, né? Sim. E a gente, que é o intuito do podcast aqui, né? A gente fica muito feliz em estar recebendo ela. Eu não vou finalizar hoje com a questão do bate-bola, porque em outro momento eu quero trazer você aqui pra gente falar sobre empreendedorismo, né? Hoje eu só queria deixar o recado mesmo da saúde mental para as pessoas que estão assistindo aí, contribuam aqui junto com a gente, tá? Sim. Deixe sua mensagem. A gente vai abrir uma caixinha de pergunta, talvez pra Tayane estar respondendo lá no podcast, falando um pouco mais sobre esse assunto, né? Porque eu tenho poucas dúvidas em relação a isso, mas devem haver muitas, tá? Não deixem de comentar, e eu queria abrir você aqui para um recado final, pra gente concluir esse podcast. Eu não poderia deixar de primeiro agradecer, né, o convite. Estar aqui é muito legal, porque eu tô vendo que está funcionando esse movimento, e essa é a finalidade. Trazer pessoas, né? Trazer pessoas para esse olhar de cuidado. Então, assim, um recado que eu não posso deixar de dar é: cuidem da saúde mental de vocês. A nossa saúde, ela guia a nossa vida. A nossa saúde física e a nossa saúde mental também. Porque elas estão atreladas, né? E como eu falei da ansiedade, é um sinalzinho. Né? A gente tem sinais o tempo inteiro de que tem alguma coisa que precisa ser olhada e cuidada. Então, assim, não fechem os olhos para os sinais. Cuidem mesmo da saúde mental. E, assim, não deixa de ser a sua prioridade, né? Porque quando a gente se coloca nesse lugar, a gente começa a entender e a clarear muito sobre todas as nossas questões. E aproveitar para pedir vocês para seguirem lá o @cpa.angra, @psitayanef, que diariamente eu deixo bastante conteúdo legal que pode ajudar vocês aí no dia a dia de alguma forma. Muito feliz com o podcast de hoje, né? Queria agradecer mais uma vez a sua participação. O recado tá dado, né? Informação muito importante aí para as pessoas. Mais uma vez, uma boa noite. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, senão o Dobodi briga comigo. Comentar, fazer tudo que é possível dentro aí do canal do YouTube, né? É muito importante pra gente, pro crescimento do canal, tá? Queria desejar uma boa noite a todos. Bebam água e comam frutas. Queria agradecer aos nossos apoiadores: Brownie do Fox, Angra Bolts, Rei dos Geis, Pisos e Revestimentos, Top iPhones. E queria mais uma vez agradecer ao Estúdio Digital, que por estar contribuindo aí junto com a gente para estar fazendo esse podcast maneiríssimo. Show? Bom.